Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou resolver com vocês o seguinte problema. De uma circunferência C, conhecemos apenas a parte abaixo, essa partezinha da circunferência. Limitando-se ao espaço disponível, então eu não posso ir além desse retângulo aqui, desse quadrilátero, determine o raio de C. E aí eu quero o raio dessa circunferência, né? A ideia nesse problema é que a gente retome alguns conceitos importantes, né? Então, por exemplo, conceitos básicos de ângulo inscrito, de hexágono regular, para conseguir resolver esse problema. Obviamente, não é o único modo de resolver, mas é o que eu vou propor aqui para você como uma solução que eu achei bastante elegante, tá? A gente já tem aqui resolução de problemas que envolvem, dado uma circunferência, você não tem o centro dela, determine o raio da circunferência, determine o diâmetro, determine o centro, e aí a gente utiliza mediatrizes, polígonos inscritos, enfim, várias relações, né? Aqui a gente tem um problema que é a limitação desse espaço, então a gente vai ter que ser um pouco mais objetivo, porque percebe que eu não vou conseguir encontrar o centro dessa circunferência, que vai estar por aqui, por exemplo. Então, eu preciso encontrar um modo de determinar o raio dessa circunferência sem conseguir determinar o centro, sem utilizar o centro. Ou seja, sem ver a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. E para isso, eu quero retomar com vocês aqui dois conceitos. O primeiro é de ângulo inscrito. Então, se você tem uma circunferência e você tem esse ângulo BAC e esse ângulo medindo alfa, ele é um ângulo inscrito na circunferência. Necessariamente o ângulo central, que vai enxergar esse mesmo arco, que é o arco BC, vai medir o dobro do ângulo inscrito, né? Então, o ângulo inscrito é um ângulo que tem como origem um ponto da circunferência, e o ângulo central é o ângulo que tem como origem o centro da circunferência. Nesse caso, eu chamei esse ângulo de 2 alfas. Então, por exemplo, se aqui mede 30, aqui vai medir 60. Retomada. E aí, aqui, uma retomada específica de DG, né? Que a gente já analisou por aqui. Se você tem um hexágono regular inscrito em uma circunferência, que é esse caso aqui, necessariamente o lado do hexágono, terá a mesma medida do raio da circunferência. Então, essas duas medidas, elas são medidas análogas, né? Inclusive, isso daqui a gente já viu, enfim, a gente já realizou a construção desses polígonos, né? Desse polígono que é o hexágono regular. E aí, eu vou usar isso aqui. Então, note que, se eu tenho um hexágono inscrito em uma circunferência, a medida do lado dele vai ser igual à medida do raio dele. Então, o que que eu quero? Se eu encontrar aqui um lado de um hexágono regular, eu sei necessariamente que esse lado vai ser o raio da circunferência, né? Um hexágono regular, obviamente, que esteja inscrito nessa circunferência. E aí, para isso, então, a ideia é, o raio vai ser a medida do lado. Quando a gente olha aqui, ó, note que aqui eu tenho um triângulo. Esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 60 graus, né? Esse daqui vai ser um triângulo equilátero. Então, eu sei que o ângulo central de um hexágono regular é um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo inscrito, que é o que eu estava trazendo aqui para vocês. Então, esse ângulo aqui, que vai enxergar esse ponto. Isso daqui não é uma construção, tá, gente? Eu só representando. Esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 30 graus. Por quê? Eu não consigo encontrar esse ângulo central aqui porque eu não tenho um centro. Mas eu consigo encontrar esse ângulo, que é um ângulo inscrito, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou determinar aqui uma corda AB, qualquer. E o que que eu vou fazer aqui? Para encontrar um ângulo de 30, concorda que antes eu preciso encontrar um ângulo de 60, né? Porque, afinal de contas, eu quero construir um ângulo de 30 aqui. Só que a gente sabe que para construir 60, a gente precisa antes construir um triângulo equilátero. Nesse caso, de lado AB, né? Por isso que AB é uma medida qualquer, porque onde o lado desse triângulo equilátero tanto faz, né? Porque qualquer triângulo equilátero tem ângulo interno aí medindo 60 graus. Eu nem precisava ter saído, tá? Eu saí só para vocês visualizarem melhor. Então, a ideia é que eu tenho aqui que esse ângulo AB, vou chamar esse ponto aqui de B', esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 60. Mas eu não quero 60, eu quero 30.
Porque, afinal de contas, eu quero a medida desse ângulo inscrito, né? Então, se eu encontrar uma corda que vai enxergar BC, né? Então, um lado sobre o ângulo de 30, eu consigo encontrar a medida do lado desse polígono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui a bissetriz desse ângulo de 30. Aí é muito ruim construir nessa posição, gente. Não consigo ver direito as intersecções. Enfim, tudo bem se ficar um pouco impreciso. Deixa eu fazer pra dentro, vai. Então, fazendo aqui a construção da BTZ. E aí, aqui, eu encontrei um ponto, né? Vou chamar esse ponto de D. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 30 graus? E aí, eu vou começar a riscar aqui, tudo bem? Porque a construção já tá determinada. Esse ângulo de 30 graus aqui é esse ângulo central. E aí, esse ângulo, né? Então, que é o ângulo BAD, o ângulo de 30, ele tá enxergando qual arco? Ah, ele tá enxergando o arco BD. Então, é como se ele estivesse enxergando aqui, ó. Vou até mudar o nome, tá bom? Vou chamar aqui de D. Vou chamar esse de A' e esse de A aqui. Então, ó, esse aqui, ó, BAD é esse, BAD, 30 graus. O que ele tá enxergando? Ah, tá enxergando o BD, esse arco BD. Então, o lado do meu hexágono regular, eu vou traçar aqui em rosa, porque já tem um segmento em verde ali, é esse daqui. Esse daqui é o lado do hexágono regular. Só que que hexágono regular, né? Inscrito nessa circunferência. Só que o lado do hexágono regular coincide com o raio da circunferência circunscrita. Então, o BD, ele também é o raio de C. Olha só que loucura, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fui utilizando as informações de polígonos que eu conheço, né? Então, nossa, eu preciso encontrar o raio de uma circunferência, mas eu não consigo determinar o seu centro. Vamos pensar em polígonos inscritos. Será que tem algum polígono inscrito numa circunferência cujo lado do polígono coincida com o raio da circunferência? Ah, tem, o hexágono regular. Tá bom, mas como que eu encontro esse lado? Ah, deixa eu olhar para os ângulos. Sei que o ângulo central é 60. Ah, então o ângulo inscrito vai ser 30. Tá, então eu tenho que encontrar um ângulo de 30, e aí o arco que esse ângulo enxerga vai ser aqui, ó, os extremos, né, vão representar o segmento que é o lado do meu hexágono, que vai coincidir com o raio da circunferência C, nesse caso. E aí, curtiram? Ficou um vídeo curtinho, né? É uma construção simples, mas tem vários conceitos aqui importantes para a gente poder retomar. Inclusive, aparece aqui construção de ângulo, né? Que a gente usa bissetriz, enfim, que a gente também já tem aqui vídeos no canal sobre isso. Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?